Toda falha de carregamento, ó, você tem que fazer uma verificação com o teste, né? O dock test. Porque você vai saber qual é a malha que está com falha. Não tem como você analisar trabalhando no achismo, né? Você tem que fazer a análise baseado, né, no teste que se deve fazer. Então você tem que analisar conforme o sintoma da placa. Por exemplo, o que a placa faz? A placa mostra um raio de carregamento. Se mostra raio de carregamento, então isso já informa que a VBus está chegando no IFPMIC, né? Como é que essa falha de carregamento? Eu fiz um vídeo aqui, coloquei aqui no YouTube sobre falha de carregamento tipo C. Recomendo todos vocês assistirem, né? Porque eu dou muitas dicas nesse vídeo. Falo sobre justamente esses tipos de falha. O que a gente deve verificar antes, né? Primeira coisa, a gente deve verificar o sintoma da placa. Como é que esse sintoma tá? A placa não carrega, mas ela mostra raio de carregamento ou não, né? Então você tem que entender se tem raio de carregamento ou não. Se não tem raio de carregamento, então provavelmente a malha VBus ela está rompida ou em curto-circuito. E aí você vai analisar essa malha, vai verificar a alimentação dessa malha até o IFPMIC, né? A gente muitas vezes pega a placa do cliente e fica lá tirando o conector, tirando o flex, tirando isso. Cara, não precisa fazer isso. É só verificar com isso aqui, ó. Verificou com isso aqui, pegou ali, ponto, uma falha na VBus. Ponto, a VBus não está dando valor, condição reversa aqui no dock test, não está dando valor. Então o que eu vou fazer? Eu vou analisar a linha VBus até o IFPMIC. Vou tirar o flex, vou verificar em cima na placa principal se ela tem valor. Tem valor na placa principal, então o problema está do flex para baixo. Aí o que você vai fazer? Você vai verificar, né, colocando o flex, se há continuidade de um ponto a outro na malha VBus no flex. Vai identificar isso. Eu mostro isso no vídeo, tem um vídeo explicando isso aí, só uns 3 vídeos para trás aí, é só você verificar aí no canal, que você vai ver que tem como você fazer esse teste. Então você tem que trabalhar sempre com eliminações de hipóteses. A gente que trabalha com reparo de Android, com reparo de placa, seja com qualquer tipo de placa de eletrônico, a gente sempre trabalha com eliminações de hipóteses. Então a gente tem que ver como é que está o sintoma. Tá assim? Beleza, vou fazer um teste assim. Vou verificar isso aqui. Vou fazer tal coisa. Vou trocar o flex, por exemplo. Mas por que vai trocar o flex? Tem que ter a base, né? Eu vejo muita gente pegou uma falha, vai lá, tira o flex, bota outro flex, tira a placa, bota outra placa. Aí não é a placa, troca o conector. Não, pessoal. Analisem antes, você vai perder menos tempo. Vai perder muito menos tempo. Por exemplo, chega um aparelho aqui para mim trocar o conector, eu não abro a placa e vou trocar o conector sem antes verificar se tem falhas secundárias no setor de carregamento, não. Essa semana chegou para mim aqui um Moto G6 Play que o lojista tinha trocado 2 conectores, trocou placa, trocou a placa, trocou o flex, trocou um monte de coisa e não era, né? Então imagine a perca de tempo que o lojista teve. Toda hora trocava uma coisa, aí ia no centro da cidade para buscar um flex. Às vezes não podia ir num dia, tem que ir no outro dia, e o aparelho do cliente lá, mofando. O problema era apenas um resistor, né, na malha e USB-ID, um resistor ali que estava alterado. Então tem que ter essas análise antes, né? Não pode estar mexendo na placa de uma pessoa, trocando componente, fazendo isso e aquilo outro, sem primeiro não medir. Então, falha de carregamento, a primeira coisa que tem que ser feita é utilizar o dock test. Se você não tem o dock test, abra a tampa traseira, chegue até a placa e faça uma medição nos próprios pinos do conector para certificar se não há nenhum valor alterado. Sempre verifique como é que está o sintoma da placa, se tem raio de carregamento ou não. Se tem raio de carregamento, então o VBus está beleza. Então o problema pode estar pela malha de USB-ID, nos casos dos conectores V8, e nos casos dos conectores tipo C, pode estar com uma falha aí na malha CC1 ou até na malha de dados também, tanto para tipo C quanto para V8. Ok?